Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti, amém? Irmãos, eu gostaria de lembrá-los, assim como fez o pastor Décio hoje pela manhã, de que nós estamos no tema do ano, crescer. Crescer é a junção de duas palavras, crer mais o ser. E que a nossa ideia, através deste tema do ano, é levar-nos todos, como igreja, a desenvolver a fé, e aí vem o crer, mas também desenvolver como ser humano, por isso também o ser. Então, juntando as duas palavras, a ideia do crescer, de termos um crescimento da fé e da nossa humanidade. Dentro deste tema do ano, nós estamos agora fazendo a série Apocalipse. Hoje, nós vamos entrar no nosso 10º estudo, de 16 estudos, onde nós vamos hoje falar a respeito das duas testemunhas e a vitória final. Nós vamos, mais uma vez, iniciarmos olhando para o nosso gráfico. Eu quero, com isso, mais uma vez, fazer com que a gente possa sempre acompanhar passo a passo que nós estamos dando e aonde nós estamos na história também. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 11. Tá? Nós estamos no 10º estudo, estamos lendo Apocalipse capítulo 11, onde nós vamos falar a respeito das duas testemunhas. Você pode observar no gráfico que nós estamos ainda antes do 6º selo. E eu estou sempre colocando e trazendo antes, por quê? Porque eu quero que vocês sempre lembrem que o 6º selo fala de um período que ainda nós não estamos vivendo, é o juízo final. Então nós ainda não chegamos aqui. Então nós estamos num momento de um intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Aqueles que têm acompanhado toda a série já devem ter se identificado. Se você, porventura, não conseguiu acompanhar, estar aqui conosco nestes domingos, mas você pode assistir a esta série através do nosso canal no YouTube. É só você acessar e você tem lá toda a série de Apocalipse. Este 11º capítulo é um resumo e uma introdução às profecias mais detalhadas dos mesmos eventos que virão nos capítulos 12 a 20. Então esse 11º capítulo que estaremos estudando hoje, ele é na verdade um resumo dos eventos que nós estaremos vendo a partir do capítulo 12 até o 20. Então a história novamente do 12 ao 20, ela vai voltar, só que ela vai dar um foco maior em algumas questões. O gráfico que vocês estão vendo agora, ele é só para relembrar, né, que nós estamos estudando as 7 trombetas. Na primeira trombeta, a terra foi devastada pelo fogo, 1/3 da terra. Na segunda trombeta, houve, um envenenamento dos mares. Na terceira trombeta nós encontramos envenenamento das águas dos rios. Na quarta trombeta há um escurecimento do céu. Depois nós temos então os 3 ais, que são momentos aonde o juízo de Deus se torna mais intenso sobre a humanidade. E aí nós temos no toque da 5ª trombeta a aflição demoníaca. Lembro que essa aflição no texto já nos garante que aqueles que são selados com o Espírito de Deus não sofrem essas aflições. O segundo ai, aí nós temos o fogo, fumaça e enxofre, que simbolizam um castigo de Deus de uma forma mais intensa sobre a humanidade. E
No terceiro ai, que vai ser o toque depois da sétima trombeta, nós não chegamos. Então, você segura aí, nós ainda não entramos no cálice, nós estamos caminhando para isso. Eu quero então iniciar com vocês hoje, lendo Apocalipse, capítulo 11, verso 1 e verso 2. Diz assim o texto: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. João recebe um caniço, uma régua. Para a nossa linguagem, é uma régua para medir o templo de Deus e o altar. O autor deve estar se referindo certamente ao altar do incenso, uma vez que o altar das ofertas queimadas ficava do lado de fora do templo. E como ele está medindo o templo, o altar ficava, para aqueles que já estudaram o tabernáculo, ou mesmo no templo, fica no átrio externo, o altar de ofertas queimadas. Por isso, acredito que ele estava se referindo ao altar de incenso que ficava dentro do templo. E esse altar das ofertas queimadas já não era mais usado nesse momento da história, quando João está aqui escrevendo para nós, uma vez que Cristo foi o sacrifício final e não há mais sacrifícios a serem feitos. Então, ele é instruído para contar os adoradores que lá estavam. A medição do templo faz referência às experiências de medições de Ezequiel. Quando você ler Ezequiel, você ler do capítulo 40 até o capítulo 42, você vai ler lá que também ele recebe uma ordem para medir o templo. Também é citado no texto de Zacarias. Zacarias, capítulo 2, do verso 1 ao 5, também recebe uma ordem para medir o templo. Quando Ezequiel, assim Zacarias, receberam essa ordem, as medições que eles fizeram apontavam para o povo de Deus restaurado e protegido na casa de Deus. A ênfase do medir não é, na verdade, para ter o conhecimento de quantos centímetros ou quantos metros tinha o templo. A ênfase dessas medições estava, na verdade, querendo mostrar para todos que existia ali um povo restaurado e um povo protegido por Deus. Então a ordem para medir, ela não tem a intenção real de que João soubesse de fato as medidas do templo ou do altar, mas para que ele atentasse para o lugar de proteção oferecido aos adoradores que lá estavam. Contudo, João recebeu a ordem de não contar aqueles que se encontravam no pátio exterior. Então era para ele contar somente aqueles que estavam dentro do templo. Aqueles que se encontravam no pátio exterior não deveriam ser contados. Os adoradores que se encontravam no santo lugar foram separados das demais pessoas que se encontravam no pátio exterior. Porque aquele local, segundo o próprio texto que lemos, aquele local, isto é, o pátio exterior, foi dado para os gentios. E estes estariam ali durante 42 meses, que equivalem a 3 anos e meio. Eu quero mostrar esse gráfico agora para vocês. Preste atenção. Chamado tempo dos gentios. 42 meses foram dados ao tempo dos gentios.
Esses 42 meses, que significa os 3 anos e meio, faz referência, na verdade, aos últimos anos deste tempo. Este tempo dos gentios, alguns chamam tempo da graça. É o tempo que Deus está dando para que todos possam alcançar a salvação. Lembra que nós falamos que ele está sempre tratando de 1/3 na punição, 1/3, dando tempo para que as pessoas se arrependam. Esse tempo dos gentios é este tempo para que haja arrependimento, para que haja salvação. E quando cita os 42 meses, como é o período final, então ele está fazendo referência aos 3 anos e meio, é os últimos anos deste período chamado de grande tribulação. A medição do templo, preste atenção, parece-me estar paralela, porque lembra que nós estamos falando que nós temos uma primeira sessão, que nós falamos, essa sessão concluiu, ele começa uma nova sessão com as trombetas, e essas histórias estão paralelas, e quando nós agora olhamos para essa história, então parece que essa medição do templo, ela está paralela ao selamento dos 144 mil. Citados no intervalo, nós estamos também no intervalo, que foi citado no intervalo entre o 6º selo e o 7º selo. Nós estamos no intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Então parece que se refere ao mesmo evento, escrito numa linguagem diferente. Neste sentido, os que estão no santo lugar são os selados com o selo de Deus na testa. Conforme nós poderíamos ler em Apocalipse 7:9, quando ele diz, né? Segura os ventos, aí retém, porque precisamos descer, o anjo fala isso, eu preciso descer para selar com o selo de Deus na testa. E esses aqui, então, parecem ser estes selados. Estão dentro do templo, isto é, são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Os gentios, então, parecem representar aqueles que não são salvos, eles ainda estão aonde? No átrio externo. Ainda há tempo deles salvarem-se e entrarem no santo lugar, mas eles estão no átrio externo. O termo gentios refere-se a todas as pessoas de todas as nações. Essas pessoas ainda terão então uma oportunidade de arrependimento, de receberem o selo de Deus, até que o tempo delas se cumpram, conforme nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 21, no verso 24. Eu vou ler só a parte B deste verso para vocês. Lucas 21, 24 diz: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Tempos no plural. Segundo o texto que lemos de Apocalipse, o tempo dos gentios se completará então no final do reinado do anticristo, nos 3 últimos anos e meio, do período chamado Grande Tribulação. Isso está se referindo à profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Nós vamos ver o que está escrito. Ele falará contra o Altíssimo. Ele está se referindo a este anticristo. Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Temos aqui então 3 tempos e meio. 3 anos e meio. Este é o tempo que o anticristo dominará a terra. Neste tempo surgirão 2 testemunhas,
conforme nós vamos ver agora então na continuidade do nosso texto de Apocalipse. Vamos voltar então para Apocalipse capítulo 11, do verso 3 ao 10. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Amém? Nós estamos aqui diante de 2 figuras difíceis de interpretar. As 2 testemunhas têm sido, ao longo dos anos, apontados por muitos estudiosos como sendo Elias e Moisés. Então existe uma corrente teológica que afirma que essas 2 testemunhas se referem a Elias e Moisés. Isso se faz devido que a relação com os milagres e as pragas descritas então neste texto que nós lemos. Então eles associam os milagres, o poder, as ações destes 2 profetas e as pragas que aqui foram descritas, a figura então de Elias e a figura de Moisés. Há uma outra corrente teológica que afirma ser Elias e Enoque, pois ambos passaram por este mundo e foram levados ao céu sem experimentar a morte física. Então, nós temos uma corrente que defende a ideia de ser Elias e Moisés, e nós temos uma outra corrente teológica que defende a ideia deles serem Elias e Enoque. Essas correntes, elas não têm sido, nos últimos anos, tão popular mais. Mas ainda assim muitos defendem essas correntes, pelo fato, conforme nós lemos, do texto tratar esses profetas usando a palavra homens, esses 2 homens. E aí então muitos entendem, não, se refere a seres humanos. Mas nós não podemos nunca descartar que o livro do Apocalipse, eu tenho dito isso, ele é um livro cheio de figuras, e ele usa muitas figuras para poder mostrar e ensinar aquilo que João viu e ouviu para nós. E muitas vezes, como a gente vê, ele refere a anjos, refere a diversas coisas que a gente de fato não sabe discernir se ele está usando para descrever literalmente um ser ou apenas uma representação de algo dentro da história. E aqui eu estou me colocando, pessoalmente, a minha opinião, se você
entender diferente, como eu disse, você tem todo livre, né, abertura para isso, uma vez que existem essas correntes teológicas, mas eu, Cornélio, não entendo desta forma que essas correntes teológicas vêm descrevendo. Eu posso assim dizer, me junto, né, aos teólogos que compreendem que essas duas testemunhas são a igreja do Velho Testamento representada e a igreja do Novo Testamento representadas. Eu vou tentar então mostrar porque assim eu entendo, e o que eu vou aqui mostrar é aquilo que os teólogos que também defendem, né, essa posição apresentam. O livro do Apocalipse trabalha sempre essa unidade das duas alianças, conforme nós já vimos no decorrer destes estudos, né, dessas reflexões. A partir de Cristo, nós entendemos que já não existem então mais judeus e gentios. Nós estamos falando de um povo só, o povo de Cristo, o povo de Deus. Duas testemunhas indicam a forma como Jesus envia seus discípulos. Jesus sempre ensinou que nós deveríamos ir em duas testemunhas. As testemunhas são comparadas no texto a oliveiras e a candelabros. A oliveira é o símbolo do povo de Deus do Antigo Testamento. O candelabro é o símbolo da igreja do Novo Testamento. Quando nós começamos a leitura do texto de Apocalipse, vocês devem estar lembrados, o texto vai nos apresentando que Jesus estava entre os 7 candelabros, figurando as igrejas. Por isso, entendo que, na verdade, essas duas testemunhas fazem referência à igreja de Cristo que estará neste período da grande tribulação. Então, eu vou falar a partir desta compreensão a vocês, daquilo que creio. A igreja de Cristo nos dias finais será usada com grande poder. As duas testemunhas que representam então essa igreja vão fazer sinais notórios, coisas extraordinárias estarão acontecendo. O evangelho será anunciado de forma poderosa em todas as nações, o que irá incomodar o anticristo. O testemunho da igreja será acompanhado então de sinais e milagres. Entretanto, a igreja enfrentará a fúria da besta, por causa do seu poder, por causa daquilo que ela está demonstrando poderosamente diante de todos. E ele virá contra a igreja, com todo o seu ímpeto, com toda a sua força, virá para destruir definitivamente a igreja. Agora eu tenho uma notícia para dizer para vocês. A besta, o anticristo, vencerá a igreja. Vencerá, segundo o texto está dizendo. As duas testemunhas foram mortas. Vai cessar a pregação da palavra. Vai por fim. O evangelho vai deixar de ser anunciado. Como eu falei, vai terminar o tempo dos gentios. O tempo do arrependimento, o tempo de haver ainda conversão, vai cessar. Entretanto, a boa notícia para nós é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Veja só o que diz agora a continuidade, a partir do verso 11, Apocalipse 11, a partir do verso 11. Mas, depois dos 3 dias e meio,
entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram de pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. A vitória da igreja está relatada nestes versos que nós lemos. A igreja é vencida, o evangelho é silenciado, mas Deus levanta a sua igreja. A morte não pode deter a igreja, a morte não pode deter a mim e a você que fomos comprados com o sangue do Cordeiro de Deus. Amém? O inferno não pode nos vencer. Por quê? Porque os nossos pecados foram pagos na cruz. E o que está acontecendo aqui? A igreja foi temporariamente vencida, assim como Jesus temporariamente parece ter sido vencido na cruz. A igreja está passando pela mesma experiência. Depois de 3 dias e meio, Deus então sopra vida sobre a sua igreja, e ela se levanta, ela torna a viver. Mas ela não torna a viver para agora proclamar o evangelho. Deus sopra vida em nós, Deus sopra vida sobre a sua igreja e nos levanta. E aqui eu estou falando da igreja de Cristo no seu todo, para a ressurreição, para subirmos para o céu. Veja, e eles subiram. Eles não ficaram agora mais para testemunhar. Acabou o tempo do testemunho. Acabou o tempo da igreja proclamar. Então, a igreja agora é ressuscitada para subir ao encontro de Jesus. Ela é arrebatada. Aqui acontece o arrebatamento, para que se inicie o juízo final de Deus sobre toda a terra. Veja o que diz Apocalipse 11, agora a partir do verso 14. O segundo ai passou. Então nós estávamos no segundo ai. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. Ele está anunciando que vai começar. Aí acontece agora, o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Eu lembro que este 11º capítulo é um resumo e uma introdução às profecias mais detalhadas dos mesmos eventos que virão nos capítulos 12 a 20, que aí nós vamos começar a descrever o anticristo, a descrever a cidade de Babilônia. Ele vai mostrar como tudo vai chegar ao fim, mas ele já está aqui na verdade, mostrando para nós: a igreja venceu, acabou.
A chance que os povos tinham de se arrepender acabou. Então eu vou pedir para colocar mais um gráfico para mim ali. A 7ª trombeta aí foi tocada. Vejam, nós estamos agora num arrebatamento pós-tribulacionista. Nós falamos, terminou os 3 anos e meio, terminou os tempos dos gentios. As 2 testemunhas que a igreja, encerrado este período da igreja, de 1260 dias, isto é, 3 anos e meio, tá? Os 144 mil, tudo se encerra aqui, nestes 3 anos e meio. A igreja, como nós vimos aí, vai ser ressuscitada, levantada, vai subir. Esse é o período do arrebatamento. No toque da última trombeta, nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ver agora o texto de 1 Coríntios, nós vamos ver o texto de 1 Tessalonicenses, que confirma essa verdade, no soar da 7ª trombeta. Então a 7ª trombeta foi tocada. As profecias do 6º selo, que nós vimos aí, né, se cumprirão. Após então o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo. Estes 2 eventos acontecerão simultaneamente. O arrebatamento, ele é descrito por Paulo neste tempo. No tempo também que Jesus então vem. É um só evento, é um momento, é simultâneo. Eu quero ler então com vocês as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Diz assim: eis que eu lhe digo um mistério, nem todos dormiremos. Ele usa a expressão dormir, né, para dizer que nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está falando exatamente o que João escreveu. Vamos ver também o que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, está se referindo à 7ª trombeta também. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. É um evento simultâneo. Jesus está vindo e a igreja está subindo e vão se encontrar nos ares. É o que Paulo está dizendo. A igreja de Cristo então é arrebatada ao mesmo tempo que Jesus Cristo estará descendo. Nós, a igreja de Cristo, não sofreremos as dores do último ai, né? Não sofreremos as dores lá do 6º selo. Não vamos passar por esse juízo que está aqui descrito. Enquanto os ímpios então estarão entrando em dias de terror, nós estaremos entrando em dias de glória. A vitória chegou. O dia esperado, almejado de todos aqueles que creem, chegou. Então, enquanto os ímpios estarão indo para o juízo do Cordeiro, sofrer a ira do Cordeiro, nós, a igreja, estaremos na presença do Deus vivo, a quem nós temos orado e clamado e chamado de Pai. Amém? O dia da justiça chegou. Onde você vai estar nesse dia? Na terra, sofrendo o castigo da ira do Cordeiro, ou no céu, desfrutando a glória da presença de Deus? Se você já se decidiu por Cristo, se você já entregou sua vida a Cristo, se rendeu a Ele como Senhor da sua vida, certamente você vai entrar na glória de Deus. Este é o dia que o Pai vai estar com os braços abertos para te receber na glória, amém? E eu vou encerrar essa mensagem dizendo que as 2 testemunhas venceram. A igreja venceu. Esse é o dia da vitória da igreja. É o dia que nós ansiamos, aguardamos.
A igreja de Cristo venceu. Você, a igreja de Cristo que está aqui nesta noite, você que entregou sua vida a Jesus Cristo, você que tem afirmado sua fé em Jesus todos os dias, você é vencedor. E é isso que Paulo está afirmando quando ele diz: somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque esse dia é o dia da sua vitória, amém, querido? Mas nós ainda não chegamos nesse dia, mas ele virá. Então eu quero, na verdade, concluir dizendo para você que ainda vivemos o dilema, né? Esse paradoxo, se assim eu posso dizer, da nossa fé. Nós nos declaramos e somos em Cristo mais que vencedores. Mas eu quero dizer para você que nós ainda estamos sujeitos a sermos vencidos neste tempo presente. Entenda o que eu quero te dizer. Nós somos vencedores porque o mundo, o diabo e a morte não podem nos separar do amor de Cristo. Nada mais pode nos separar do amor de Cristo. Paulo diz isso claramente. Nem principado, nem potestade, nem pecado, nem altura, nem nada pode nos separar. Somos mais que vencedores em Cristo. Contudo, neste tempo presente, entenda isso, neste tempo presente, o inimigo pode nos ferir. O inimigo pode, sim, nos destruir emocionalmente. Pode nos destruir fisicamente. Estamos ainda sujeitos a isto que este mundo pode proporcionar a qualquer ser humano. Por isso mesmo, devemos tomar os devidos cuidados com relação ao Covid. Por isso devemos tomar os devidos cuidados, né, no nosso caminhar diário. Nós aprendemos nesse texto aqui que na medição do templo, que foi ordenado por Deus a João, nós somos protegidos por Deus, nosso Pai. Contudo, nós vimos também neste texto que a besta venceu, destruiu a igreja. O mal muitas vezes pode ainda te vencer. O mal muitas vezes ainda irá causar profundas feridas na sua vida. É verdade. O mal nos vence, por exemplo, quando a morte leva alguém que amamos. Nós sofremos, nós choramos, é o mal que nos fere. Por isso que diz lá em Apocalipse capítulo 21 que já não existirá mais morte. Você não vai mais chorar essa dor. O mal não vai mais poder atingir você neste aspecto. O mal nos vence quando muitas vezes nosso corpo é tomado por uma enfermidade, a qual muitas vezes nós não conseguimos vencê-la. O mal nos vence quando nós somos às vezes violentados psicologicamente por pessoas que nos dizem palavras, né, duras. Nesse sentido eu posso dizer para você que a besta às vezes nos vence. Tem uns bestas aí que às vezes nos vencem, né? E talvez muitos bestas, muitos homens maus, já te feriram em algum momento da sua história. Te venceram por algum momento. Entretanto, a boa notícia é que o mal será vencido definitivamente. Deixará de existir, é isso que nós estamos lendo aqui hoje. O mal deixará de existir definitivamente. Neste período ainda podemos sim ser vencidos, mas ele vai ser vencido. Então o que eu quero dizer para você nesse fim de mensagem é que não importa quão ferido você esteja, mas você vai ser levantado em glória pelo poder de Deus. Não importa o quanto mal possa ter te prejudicado, mas você vencerá e se sentará ao lado do Cordeiro. Com ele reinará, será vitorioso. Se o mal te alcançou, você não é o culpado por isso.
é porque ainda não chegou o dia da ira do Cordeiro. O mal ainda é uma realidade presente. Se o mal te causa dor, é porque talvez você ainda não está conseguindo absorver o que eu estou te dizendo aqui hoje. Porque a vitória é sua, não é do mal. A vitória é sua. A vitória é sua. Amém? A vitória é sua. A vitória é nossa, da igreja de Jesus Cristo. Mas pastor, como eu devo lidar com o mal hoje? Que ainda pode me vencer então. Viva olhando para a vitória de Cristo. Não deixe o mal te vencer. Viva com os olhos da fé. Caminhem com os olhos da fé. E é assim que nós vencemos. Com fé. O justo viverá pela fé. Enquanto tentarem fazer mal, faça o bem. Não pague o mal com o mal. É assim que se vence o mal hoje. Que Deus possa fazer de você vitorioso hoje. Não importa se o mal te ferir. Quando ferir você, você faça o bem. O mal é vencido com o bem. Ame até o último momento da sua vida as pessoas que te cercarem, aqueles que te ferirem. Ame, é assim que você vai vencer. Amém? Então nós vamos vencer o mal praticando o bem. Nós vamos vencer o mal não nos dobrando aquilo que o mal fala, mas caminhando, olhando para Cristo. Porque a vitória, ela é nossa, a vitória é sua. Eu quero convidar você a fechar os olhos.